uma vida a serviço dos padres. Eu não sei descrever as emoções que provo quando, no meu serviço pastoral, me encontro diante dos meus colegas padres. Essa era a confissão que Padre Venturini fazia aos seus filhos. Era a prova evidente do seu carisma específico. O desejo de ajudar os padres a viverem sua missão fiéis e felizes tinha se tornado o anseio mais forte, até único de sua vida. Nascido em 1886, em Chioggia, numa cidade perto de Veneza, desde os primeiros anos tinha percebido o atrativo para o sacerdócio. Atrativo que se tornou um chamado irresistível. Foi ordenado em 24 de agosto de 1910. Desde o seminário e nos seus primeiros anos de apostolado, mostrou um entusiasmo particular pela sua missão e um desejo de viver com generosa fidelidade seus compromissos de padre. A inspiração foi, porém, há 2 anos de ordenação que recebeu seu chamado particular. Jesus sacerdote revelou a Padre Mário um dos anseios mais profundos do seu coração, a santificação dos seus ministros, a fidelidade daqueles que tinha escolhido como colaboradores e amigos, e o convidou a partilhar o mesmo desejo. Aconteceu no dia 7 de março de 1912. Contemplando um quadro de Jesus no Horto das Oliveiras, o jovem padre sentiu no seu coração como uma descarga de eletricidade espiritual. Um choque o atordoou, o comoveu, o fez chorar e o encheu de comoção forte por alguns dias. Jesus foi abandonado também por aqueles que mais amava. Saiu daquela experiência mística com uma decisão. De agora em diante, sua vida teria um objetivo fundamental: a sua fidelidade, a santidade e a fidelidade de todos os ministros da Igreja. No dia 3 de maio de 1917, depois de uma caminhada de discernimento não fácil e de uma luta insistente contra a consciência de sua pobreza e indignidade, rompeu toda indecisão e se ofereceu a Jesus com um voto específico. Deixará qualquer outro serviço na Igreja para colocar-se exclusivamente a serviço dos padres. Entretanto, não caminhará sozinho. O Espírito lhe tinha infundido um anseio de uma nova paternidade. Terá que transmitir a filhos e filhas, religiosos e leigos, o seu carisma. Procurou preparar-se para a nova missão com o estudo, adquirindo em Roma o doutorado em teologia, mas, sobretudo, por um aprofundamento de sua intimidade para com o coração sacerdotal de Jesus e uma devoção a Maria tipicamente sacerdotal. Foi um apóstolo da maternidade sacerdotal de Maria. A nova obra. No dia 7 de dezembro de 1926, podia, finalmente, celebrar a fundação da sua primeira família religiosa, a Congregação de Jesus Sacerdote. Seguirá pouco depois a família das Irmãs e também o grupo de agregados formado de leigos e leigas que queriam partilhar o mesmo carisma do fundador. Não teve uma vida fácil. Apóstolo e profeta da santificação dos padres, teve que enfrentar incompreensões, dificuldades. Teve muitos amigos, sobretudo entre os padres, mas encontrou também pessoas que não compreendiam, criticavam, criavam obstáculos, colegas e também superiores. Teve que mudar de diocese, reconstruir depois de momentos de crise, enfrentar dificuldades de todo tipo, econômicas e pessoais, morais e organizativas. Ele queria o dia que todos tendessem à santidade. Este que era
a congregação é pela santificação do clero. E então, era o ideal da nossa vida orar, oferecer sacrifício a Deus, para que Deus santifique os sacerdotes e os religiosos, os aspirantes à vida religiosa. Então era lógico que o padre Venturini insistia: os membros da congregação devem aspirar à santidade, porque nossa finalidade é rezar pela santificação do clero. Então, deveríamos todos sermos santos para convencer o clero como nosso bom exemplo, atrair a ganhar a santidade como a nossa oração. Apóstolo da palavra e da imprensa. Era aberto a todas as possibilidades de ajuda aos padres. Ficamos admirados a pensar em tudo aquilo que conseguia realizar, sem muitos recursos, sem muita ajuda por parte dos colaboradores. Abriu casas para melhor acolher os padres necessitados de repouso, de uma reestruturação humana e espiritual, e padres idosos. Pregou retiros na Itália toda. Fundou 3 revistas de espiritualidade. Aceitou a responsabilidade de presidir 2 associações em favor do clero. Uma delas, a União Apostólica do Clero. Através do seu zelo, passou de 6 a 12 mil padres afiliados. Viajou muito, não só para pregações, mas também para encontrar bispos e padres que pediam sua ajuda, seus conselhos, sua presença nos presbitérios ou nas casas de formação. Encontrou muitos padres com os quais fazia logo amizade e construía uma profunda relação espiritual. Muitas viagens foram para encontrar padres que viviam momentos de dificuldades ou que tinham deixado o ministério. Vivia uma preocupação paterna e um sofrimento particular para com eles, um desejo de torná-los conscientes de sua dignidade e responsabilidade, de infundir neles esperança num futuro de renovada fidelidade. Foi este o seu ministério mais querido e escondido, sem dúvida, o mais precioso. Escreveu muito. Não dá para calcular quantas cartas redigiu no seu esforço de acompanhar espiritualmente os que se declaravam seus filhos espirituais, para animar, alertar, confortar. De volta das suas viagens, seu escritório sempre o esperava com muitos apelos a responder. Teve a coragem de lançar, com a aprovação e a bênção do Papa, o Dia de Santificação Sacerdotal, em 1947, só para a Itália, no ano seguinte, para o mundo todo, enviando a todos os bispos do mundo o convite para celebrarem este dia com o seu presbitério. Iniciativa que repetiu todos os anos até a morte. Foi uma pessoa eminentemente dinâmica e realizadora. Perché ognuno, secondo la propria possibilità e ufficio, con questo medesimo fuoco che divora Gesù, riesca ad infiammare il cuore dei suoi prediletti. La Madonna Santissima alla quale tante volte mi sono rivolto scrivendo queste righe perché fossero veramente secondo la volontà del Signore, ci aiuti a vivere questa volontà nel modo più pieno. Ci ottenga di essere sempre piccoli ed umili, perché Gesù benedetto si degni servirsi di noi a gloria del nostro celeste Padre, a consolazione e riparazione del suo cuore sacerdotale, e perché nelle oscurità dell'ora presente brilli la santità sacerdotale di tale splendore quale mai si è stato sulla terra. Noi però resteremo sempre piccolini del suo cuore, minimi anzi, ma felici di averlo soddisfatto. Cuore sacerdotale di Gesù, grazie. Homem de Deus. Com Maria Santíssima. Mas antes de tudo, foi uma pessoa de muita espiritualidade, de intensa oração e de grande, profunda comunhão com Deus.
Esta era uma característica que logo aparecia nele e fazia uma impressão profunda. Transmitia, de maneira espontânea, a presença de Deus nele. Tinha um anseio de ser santo, de ser amigo do coração sacerdotal de Jesus. Passava, desde seminarista, longas horas diante do sacrário ou da Eucaristia exposta solenemente. Celebrava as suas missas com uma intensidade de concentração que edificava. Quando falava da Eucaristia, do sacerdócio, do amor de Maria para com os seus filhos padres, se transformava. Ad entrare nel presbiterio e inginocchiatomi sulla predella dell'altare ho messo questo foglio dinanzi al tabernacolo. Posandovi quindi sopra la destra, ho promesso per tutti che avremo fatto il possibile per mantenere il nostro impegno. Quis que seus filhos e suas filhas fossem animados pelo mesmo ideal, pelos mesmos anseios de santidade e de oferta pelos padres. Aceitou, com profunda dor, que Jesus tirasse da sua família alguns deles, muito cedo e ainda jovens, mas consolados em ver neles a disposição de se tornarem ofertas pela santificação dos ministros consagrados. Aceitou as inúmeras dificuldades físicas que a idade e doenças particulares lhe traziam. Sofreu com paciência, tornando sempre mais vivo seu desejo de chegar ao momento da sua última oferta. A minha missa mística, dizia, queria encontrar-se com Deus, finalmente livre do peso de suas infidelidades, e interceder pelos padres do mundo inteiro e pelas suas famílias espirituais. O coração de Jesus acolheu seu pedido no dia 18 de março de 1957, no momento de começar a festa de São José, seu protetor e colaborador particular. Lembrar o último dia do fundador, o dia da morte, não é difícil para cada um de nós que estávamos presentes na casa-mãe a Trento naquele dia. Ninguém pensava, penso nele, que fosse mesmo o último dia, 18 de março de 1957, Vigília de São José. Ele tinha voltato de uma missão no sul da Itália, cansado, é verdade, mas normal, sereno, aberto ao seu trabalho, aos seus compromissos, ao encontro com a comunidade que sempre esperava com muito carinho. Lembro que quando me entregou a mala, depois daquela viagem, para que eu colocasse lá no depósito, me disse: coloca a minha mala para a próxima viagem. Eu disse: mas quando será? Mas não, a próxima viagem será para o céu. Não, padre, terá que fazer alguma outra antes. Mas teria sim alguns compromissos, vamos ver. Eu naquele dia tive um encontro evidentemente inesquecível. Depois da janta, à tarde, mais ou menos 18h30, me chamou para que eu lhe cortasse os cabelos. Eu fazia também cabeleireiro da comunidade naquele tempo. Ele queria se preparar para a festa de São José também, arrumando melhor os cabelos como eu podia arrumar, na verdade. Eu fui lá com os meus instrumentos no seu quarto e comecei a fazer o meu trabalho, mas sempre em diálogo com ele. Ele falava comigo, eu com ele, e de vez em quando, muitas vezes, tivemos que suspender porque entravam mais pessoas a falar como o padre para uma coisa, para outra. Eu tinha que esperar com paciência que ele resolvesse os problemas que lhe vinham apresentados. Entre as expressões, estávamos a 3-4 horas antes da sua morte. Entre as expressões que me disse: Padre Angelo, tem muito para fazer pelos padres, eu já tenho vários compromissos, não sei como fazer, a tudo não consigo chegar.
mas agora é só rezar. Com oração nós chegamos a todos os padres. Depois das 11 horas da noite, 23 horas, ele bateu contra a parede para despertar o padre Piazza, que dormia lá, era o nosso Padre Mestre. Ele despertou e foi correndo no quarto do fundador. Ele disse: estou morrendo, somos outros. E ele logo se preocupou de chamar aquele que era o sucessor, que será o sucessor, mas que era o colaborador mais perto, Padre Menotti, Padre Oscar, os padres. E aos poucos a notícia foi passando de porta em porta. Eu lembro que estava dormindo, bateram na minha porta: o padre está morrendo, uma notícia que ninguém teria esperado, ninguém pensava. Me disseram que quando chegaram os primeiros padres e se preocuparam de cuidar dele, e disse: mas me dão os sacramentos, não me deixem morrer sem os sacramentos numa casa de padres. Sabia brincar também naquele momento. E recebeu o óleo santo, recebeu a absolução e ele mesmo começou a rezar jaculatória São José, padroeiro dos moribundos, a Maria, sua jaculatória preferida, ao Jesus, Cordeiro de Deus, continuamente imolado, eu me uno a vós. E depois falava diretamente: Senhor, estou pronto, eis que venho, me chame, com serenidade, com dificuldade de respiro, como acontecia. Quando eu cheguei já não falava mais, respirava com dificuldade, cimando. Eu lembrei que me tinha carregado de procurar no 2 de fevereiro a velas da Benta, na festa de Maria, apresentação de Jesus ao templo. Estava pendurada na parede. Eu peguei e acendei a vela e fiquei com a vela acesa perto da sua cama. Momento muito forte quando Padre Pedro perguntou ao médico: doutor, como está? E o doutor disse: morreu. Mas está certo? Estou certo. E ele disse: não morreu. Ele é mais vivo que antes. Teu coração no meu e o meu coração no teu. Não tenhas medo de abraçar a cruz. Tens também meu ombro e minha força, eu sou Jesus. Vem comigo, vem, que eu sei. A jornada é longa e eu direi quais os perigos de
me acompanhar. É um caminho estreito, mas é feito para chegar.